Olá, amigos e amigas. Nesse episódio, vamos retratar os principais fatos que ocorreram no mandato de João Leopoldo e o que foi determinante para o surgimento das novas lideranças. A eleição foi tão disputada em 92 que o grupo de Edinaldo, naquela época, votado pelos vereadores, chegaram a comemorar a vitória, né, porque na sede do município ele teve uma grande vitória, mas quando começou a vir as urnas do interior, né, de algumas comunidades, aí no outro dia, a votação era nominal, era 3 dias de apuração ali, tudo escrito. E Edinaldo não tinha muita força, né, porque aí vinha muita divisão. Tinha o apoio do prefeito de Jandi, as comunidades onde já tinha uma força de João Leopoldo, outras de Oswaldo, de Jário, Centro-Sé, de Dr. Welto também, que tem uma base também boa em algumas comunidades do interior. E com isso, o Edinaldo ele só teve a vitória praticamente na sede, tomou a virada, né, de João Leopoldo. E com essa eleição de João Leopoldo, Centro-Sé começou a sonhar bons tempos, porque foi o primeiro prefeito a se eleger com um plano de governo, com um planejamento, né, ele que exercia uma função técnica, né, da Codevasf, de experiência administrativa muito boa, e ele começou a implantar isso dentro da cidade. Foi um governo curto, né, de pouco mais de 8 meses. Ele assumiu em janeiro, quando foi no dia 22 de agosto, ele foi assassinado, né, mas as pessoas que viveram aquele momento têm boas lembranças, né, do que ele planejou, do que ele começou a colocar em execução. Dava tudo a demonstrar que seria realmente o melhor prefeito da história de Centro-Sé, pelo que estava sendo desenhado e construído naquele pouco tempo. Em 92, eu já morava fora, estava em Juazeiro, saí daqui no final de 90 para estudar em Juazeiro, e lá tive a oportunidade de conhecer João Leopoldo, conhecer o irmão dele. Eu morava vizinho ao irmão dele, José Nunes, e conhecia, né, a filha dele, do colégio, amigos em comum. Comecei também a conhecer ele, porque ele ia de vez em quando conversar com o irmão dele. Eu também tinha uns amigos em comuns que os pais trabalhavam na Codevasf. Quando a gente saía da escola, estava junto, às vezes, num restaurante ali, conversando, e eu comecei a ver João Leopoldo. Quando falava de João Leopoldo, eu já via ele, eu mesmo, ali adolescente, já comecei a ter uma simpatia pela conversa dele, pela história dele. Até porque João Leopoldo e Zé Nunes, que eram 2 irmãos, o meu avô, o pai de meu pai, era vaqueiro do pai de João Leopoldo, que era doutor Juca, que foi um candidato a prefeito na Cidade Velha, tinha um criatório de bovinos e capinos. Meu pai era praticamente ali perto da idade de João Leopoldo, Zé Nunes, e ele sempre conta que quando eles vinham da cidade de Juazeiro para ir para o São Pedro, trazia roupas, né, roupas velhas ali e tal, e meu pai gostava porque ali fazia a festa daqueles irmãos. Meu pai, quando era uma família de 14 irmãos, são 7 homens e 7 mulheres, as dificuldades, né, grandes naquele tempo, e ele ficava feliz. Então tem essa ligação. Mas em 92 meu pai estava um pouco chateado com o Jandi, porque as coisas não tinham saído da forma que meu pai queria. A administração de Jandi, meu pai estava chateado, estava propício a votar em Jário Centro-Sé. Meu pai tinha uma simpatia por Jário Centro-Sé e estava propício a votar para ele. Mas eu, mesmo ainda garoto, ali já com 18 anos, começava a falar para meu pai de João Leopoldo. Não tinha que pensar só em Jandi, mas João Leopoldo era um cara que tinha ideias assim, e comecei a fazer algumas abordagens. Apesar que eu morava em Juazeiro, na casa com o irmão do Criquirim, que era o candidato a vice de Edinaldo na época, e morava junto, a gente deveria, né, estudava junto e morava no mesmo apartamento. E eles tentavam me convencer a votar em Edinaldo, mas eu não, desde então que eu via, né, a condição de João Leopoldo, uma condição de um cara correto e tinha tudo para fazer e transformar ali Centro-Sé. E realmente eu, desde garoto, meu pai me ouvia muito na política, eu já falava, desde 89, meu primeiro voto foi em 89, tirei o título com 16 anos e já votei no primeiro ano que eu tirei o título, votei. E lá em casa nós votamos em Mário Covas, né? E eu que convencia meu pai a votar em Mário Covas naquela época. Foram muitos candidatos também a presidente, mas eu lembro bem que convenci, apesar de garoto. E em 90 também já foi dessa forma, que já votamos também combinado. Em 92 eu lembro bem que convencia meu pai a que João Leopoldo era uma boa escolha. E ele votou em João Leopoldo, como eu falei, eleito, mas governou por pouco tempo. Uma coisa boba, besta, teve essa tragédia, né, que culminou tirando a vida de João Leopoldo, aí voltando o mandato para Hipólito, que era descendente dos Ribeiro, né? Que era sobrinho de Quinzinho, tinha uma ligação também com Oswaldo e com o grupo de Quinzinho, e aí que acabou também unindo. Hipólito governou nesse período, mandato conturbado, ainda teve uma cassação de mandato, onde Zé Amaro veio assumir o mandato por alguns dias. Zé Amaro, que era presidente da Câmara na época, ex-vereador da Itapera, mas ficou sempre um mandato de muita dificuldade, e nessa eleição de 7 candidatos, Jário Centro-Sé voltou para Salvador, o Sérgio Vieira também saiu do cenário político, o Welto continuou fazendo trabalho. Domingos também acabou voltando a apoiar o grupo de Hipólito, de Jandi, voltou depois. E o Welto de fora vinha a trabalho, foi transferido daqui de Centro-Sé, vinha pouco aqui, terminou o próprio Edinaldo, junto com o Criquirim, fazendo aquela política de presença de 4 anos. Né? Ele não estava na cidade, tinha perdido a eleição, ele continuou trabalhando como se estivesse ainda em ano de eleição. Por hoje é isso.
e nos vemos no próximo episódio.